Agora são 7h10 em Manaus. Bom dia, hoje segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Mais uma semana nova é pra gente. Rabesh, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Após nova fuga, presos de Iranduba são transferidos para Manaus. FVS e Secretaria Municipal de Saúde informam a substituição de 120 carteiras de vacinação emitidas com data incorreta de vencimento da vacina. Auxílio emergencial. Trabalhadores nascidos em outubro já podem sacar a quarta parcela do benefício. Quinta parcela do IPTU 2021 tem vencimento programado para esta segunda-feira. Talibã toma Cabu e volta ao poder no Afeganistão após 20 anos. Estados Unidos ampliam tropa enviada ao país e mandam recado ao grupo extremista. Olha, o número de mortos por terremoto no Haiti passa de 1.200. Na coluna O Poder, Bolsonaro afirma que pedirá impeachment de Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ao Senado. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Tem também as notícias do esporte, tudo que rolou no fim de semana, viu? Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as principais manchetes dos jornais do país. A gente já começa aí aqui pelo O Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: Talibã retoma Afeganistão e americanos fogem às pressas. 20 anos após ser deposta pelos Estados Unidos, milícia radical islâmica reconquista Cabu em derrota do governo Biden. Crédito para microempresa cai R$ 6,6. Na verdade, crédito para microempresa cai 6,6 bilhões de reais na pandemia. Estados criam emendas, cheque em branco. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal, Bolsonaro segue gabinete paralelo na economia. Em suas ações na economia, o presidente Jair Bolsonaro segue sugestões de conselheiros de seu círculo mais próximo à revelia de Paulo Guedes, além de auxiliares que despacham no Planalto. Grupo inclui ministros, secretários militares e políticos. País queima todo ano a área maior que a Inglaterra. A área queimada desde 1985 chega a quase 20% do território nacional, segundo estudo do Mapa Biomas, projeto de universidades, organizações ambientais e empresas de tecnologia. São alguns dos destaques aqui do jornal O Estado de São Paulo. 7h13. A gente vai falar agora dos destaques do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. Talibã comanda Afeganistão. Grupo extremista volta ao poder 20 anos após ter sido derrotado pelos Estados Unidos, que retiraram suas tropas com Biden. E ainda entre os destaques, verba para parlamentar multiplica com Dória. Disposto a disputar eleição presidencial, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, multiplicou os repasses de verbas políticas para atender pedidos de parlamentares, inclusive deputados federais e uma senadora. E ainda entre os destaques, com virada, São Paulo registra 98,5% de adultos vacinados. Entre as notícias internacionais no jornal Folha de São Paulo, após terremoto, mortos no Haiti passam de 1.200. E ainda, desigualdade racial precisa estar no plano de candidatos à presidência
aí entre os destaques do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. Muito bem, agora são 7h15 aqui em Manaus. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão. Você também pode interagir conosco. Coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. A gente segue aqui conferindo as manchetes dos principais jornais do país. Vamos conferir agora o Correio do Povo, que traz como manchete principal: após 20 anos, Talibã volta ao poder e impõe derrota aos Estados Unidos. Em meio a pânico de moradores e evacuação ocidental, grupo fundamentalista tomou a capital do Afeganistão e assumiu o controle do país de maneira rápida diante da incapacidade de reação das tropas treinadas por 2 décadas pelos Estados Unidos. Um desfecho que lembrou a histórica derrota americana no Vietnã. O presidente fugiu e reconheceu a derrota. O grupo prometeu moderação, mas futuro dos direitos civis gera temor da comunidade internacional. E ainda, tragédia: terremoto atinge o Haiti em meio a crises política e humanitária. Mais de 1,2 mil pessoas morreram após tremor de 7,2 graus de magnitude atingiu o país. Com milhares de feridos, vítimas foram atendidas nas ruas enquanto socorristas correm contra o tempo devido à chegada de uma tempestade tropical. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio do Povo: tensão entre poderes, Bolsonaro pedirá impeachment de ministros do STF. São alguns dos destaques do jornal. E agora a gente vai para o jornal Globo desta segunda-feira, falando aí sobre os destaques, que já começa dando ênfase ao Talibã. Depois de 20 anos, Talibã volta ao poder no Afeganistão. Avanço repentino choca Estados Unidos, que refutam comparação com o Vietnã. E ainda entre os destaques do jornal Globo, senadores sinalizam veto ao voto de coligações, à volta de coligações, perdão. Senadores governistas e da oposição sinalizaram que votarão contra a volta das coligações proporcionais se ela entrar em pauta. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno na Câmara. O tema deve ser mais uma fonte de atrito entre as duas casas. Após terremoto, Haiti se prepara para a tempestade. Esse é um do destaque que está entre o jornal Globo, né? E Ministério Público propõe perdão em licitação do MEC, 2 anos após uma licitação de 3 bilhões de reais no MEC, que previa mais laptops do que alunos para algumas escolas, ter sido suspensa pela CGU. Procuradores do Ministério Público junto ao TCU confirmaram a existência de falhas em relação ao repasse desses dinheiros. São os destaques do jornal Globo desta segunda-feira. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora são 7h18 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense de Brasília, Distrito Federal, que traz como manchete principal: 2 mortos em tragédia na BR-070. Carro em alta velocidade perde o controle e atinge ponto de ônibus na altura da Ceilândia Norte. 2 pessoas morreram no local. E ainda, CPI foca na análise de provas. Renan Calheiros quer aprofundar a investigação de documentos e identificar a conexão de governistas e militares ligados ao Ministério da Saúde na negociação de vacinas. Haiti conta os mortos. Terremoto mata pelo menos 1.297 pessoas. O Papa Francisco pediu ajuda de todos ao país. Talibã controla o Afeganistão. 20 anos depois de ser expulso pelos Estados Unidos, grupo radical islâmico retoma Cabul e assume o governo. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense: Brasileirão, Flamengo vence Sport e fica bem perto do G4. Em jogo corrido, rubro-negros dominaram o Leão da Ilha.
Corinthians também passou pelo Ceará. São alguns dos destaques do jornal Correio Brasiliense. E agora a gente vai falar para você os destaques que estão na capa do jornal Zero Hora, jornal gaúcho, desta segunda. Talibã recupera o poder no Afeganistão após 20 anos. Fim trágico para a guerra mais longa dos Estados Unidos. E também aqui entre os destaques, falando sobre esporte, derrota nos acréscimos. No Morumbi, Grêmio levou o gol no fim e perdeu por 2-1 para o São Paulo. Equipe de Cortez e Darlan segue em penúltimo no Brasileirão. Vitória nos acréscimos. No Beira-Rio, o Inter resolveu a partida no final e ganhou por 4-2 do Flu. Equipe de Edenilson, que marcou 2 vezes, está a 2 pontos do G6. Ainda entre os destaques do jornal Zero Hora, após Bolsonaro dizer que pedirá impeachment de ministros do STF, membros da corte evitam polêmica. O presidente criticou Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, que têm impedido ações governistas. No tribunal, a avaliação é de que o Senado não levará caso adiante. São os destaques do jornal Zero Hora desta segunda-feira. O tempo hoje. A previsão de hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens na cidade, podendo chover o dia e também à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 30 graus. Trânsito. Agora vamos com a primeira participação da Edila Chaves no Jornal da Cidade de hoje, que vai trazer para a gente, nesse momento, informações sobre o trânsito na cidade. A gente pede para você curtir, compartilhar a nossa transmissão e coloca aí o nome da localidade de onde você nos acompanha. Após a participação da Edila com as informações do trânsito, a Rabestes já leu os comentários de todos vocês. Bom dia, Edila! Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabestes Cabeste. E, logicamente, ao Zé Gotinha, né? Que foi o ápice das atenções esse último fim de semana com os adolescentes, né, Zé Gotinha? Tomou a vacina dele. Ele já tomou a vacina dele, será? Tomou, diz. Bom, gente, nesse momento a nossa equipe está na Avenida Pedro Teixeira, onde o trânsito está indo bem, viu? Acho que segunda-feira é dia da preguiça, né? Tudo tranquilo. Tivemos a informação apenas de um caso ocorrido na zona leste de Manaus, mas que teria sido apenas uma colisão. No susto, o motorista da motocicleta, né? O condutor da motocicleta acabou ali caindo, mas nada grave, graças a Deus. O trânsito fluiu, foi na Avenida Mirra, o fato. E no demais, olha, quem for sentido bairro centro, sem problema nenhum, sem apenas aquela calmaria de sempre, aquela mentalização de muito bom humor, porque o trânsito está normal. O que é o normal nas avenidas de Manaus, gente? É justamente ter uma lentidão básica. A Avenida das Torres, como sempre, o próprio Thiago já expôs isso, né? Chegando ali próximo para pegar o Coroado, gente, existe uma confusão na hora de pegar o volante. Quem vai para a direita pega para a esquerda, quem vai para a esquerda pega para a direita, e com isso acaba atrapalhando um pouco o trânsito naquele sentido. No demais, o trânsito na cidade tranquilo. Está certo, Edila. Obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a Edila volta trazendo as informações sobre as ocorrências policiais, fazendo um resumo dos casos da noite e madrugada. Até já, Edila. Trânsito. Para você que acompanha o Jornal da Cidade, muito obrigada pela sua audiência. Você que comenta, que curte, que compartilha, muito obrigada, viu? A gente já interage com você que está aqui conosco. Mandar um abraço aí para Karina Marques Salazar. Muito bom dia para você. Paulo Silva, Francisca Rita Lima está aqui com a gente. Mário Carlos Andrade está aí com a gente também.
falando sobre as mortes, casos de polícia que aconteceram no fim de semana. Daqui a pouco a Edila Chaves volta trazendo essas informações. Adriana Malaquias, Érica Oliveira, Silva está aqui com a gente também, falando de Açailândia. Yuri Magno Silva, muito bom dia para você. Pessoal interagindo aí. Edmundo Silva, Ana Neves e Alice Vitória. E a gente continua levando informação para você na manhã desta segunda aqui no Jornal da Cidade. 7h24, agora a gente vai trazer para você o boletim diário da Covid-19. O Brasil mantém média móvel de 860 mortes diárias pela Covid. Nas últimas 24 horas, o país registrou 385 mortes pela doença, totalizando 569.218 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias chegou a 860. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 11%, com tendência de estabilidade. O país tem ainda 13.810 casos registrados do novo coronavírus nas últimas 24 horas, com 20.361.493 casos confirmados desde o início da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 28.379 diagnósticos por dia, com tendência de queda em menos de 11%. Aqui no Amazonas foram registrados 119 novos casos da Covid-19 e mais 3 mortes pela doença. Ao todo, já são 421.553 casos aqui no estado. Com as 8 mortes registradas nas últimas 24 horas, somente em Manaus, o Amazonas chega a 13.628 mortes pela doença desde o início da pandemia. A gente destaca que as mortes que ocorreram nas últimas 24 horas foram todas aqui na capital amazonense. Com isso, o total de óbitos já chega a 13.605 em todo o estado. Dos mais de 421 mil casos confirmados no estado do Amazonas, 200.935 são em Manaus e 220.618 no interior do Amazonas, equivalente a 52,33% da população. E no último mês, com a notícia do surto da nova variante do novo coronavírus, a variante Lambda, em vários municípios do estado, o governador Wilson Lima disse que o Amazonas ainda não registrou nenhum caso desta variante. No início do mês, o governador chegou a mandar uma equipe de profissionais da saúde para a região para realizar ações de prevenção. A medida ocorre depois que o estado peruano de Loreto emitiu alerta de uma possível terceira onda da doença com a circulação de novas variantes. 7h27, agora nós vamos falar de vacinação. Mais de 49 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados contra a Covid-19. Em todo o Brasil, desde o começo da vacinação, a primeira dose de vacinas contra a Covid foi aplicada em 114.867.227 brasileiros, equivalente a 54,25% da população. Os imunizados que tomaram a segunda dose ou a dose única já somam 49.622.252. No Amazonas, um total de 2.861.766 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, até o sábado, quando houve um mutirão, sendo 2.083.888 de primeira dose, 737.575 de segunda dose e 40.303 de dose única, de acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização. E no último sábado, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, usou as redes sociais para comemorar o recorde de mais de 73 mil doses aplicadas em apenas 9 horas de campanha.
A data foi marcada pela grande quantidade dos adolescentes e jovens de 12 a 17 anos de idade nos 50 postos de vacinação espalhados por toda a capital amazonense. Em razão da alta demanda de sucesso, com mais de 87 mil pessoas vacinadas no fim de semana, com uma grande utilização de estoques da Pfizer, o atendimento ao público de 12 a 17 anos será retomado nesta terça-feira. Nesta segunda serão aplicadas as segundas doses de Coronavac e AstraZeneca para o público de 18 anos ou mais. Para saber os locais e horários é só acessar o site imediatoonline.com e você ficará sabendo aí onde você pode tomar essa segunda dose, e também para você que tem mais de 18 anos de idade. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e a Secretaria Municipal de Saúde informam que realizam, a partir desta segunda-feira, a substituição de 120 carteiras de vacinação emitidas com data incorreta de vencimento da vacina. O equívoco ocorreu durante a ação de intensificação da vacinação contra a Covid para adolescentes de 12 a 17 anos de idade no último sábado, dia 14, no ponto 12, no Centro de Convenções Sambódromo de Manaus. De acordo com as autoridades em saúde, a etiqueta colocada no cartão de vacinação estava com a data de 11 de agosto, ao invés de 30 de novembro, referente ao lote FD 7208 da vacina Pfizer, e para realizar a substituição, as equipes entrarão em contato com as famílias para agendar dia e horário, não sendo necessário o deslocamento a nenhum endereço. A FVS e a Censa aproveitam para reafirmar que todas as vacinas disponíveis para a intensificação da vacinação estão dentro do prazo de validade. Ainda falando sobre saúde, campanha Agosto Dourado, a amamentação previne doenças de infância na criança. Considerado o alimento mais completo para os bebês, o leite materno sacia a fome, contribui para a melhora nutricional e reduz a chance de obesidade, diminuindo riscos de infecções e alergias, além de provocar um efeito positivo na inteligência e no vínculo entre a mãe e o bebê. O leite materno é repleto de anticorpos fundamentais para a saúde e para a resistência do bebê a doenças. Por isso, é fundamental que a criança o receba como única fonte de alimento até os 6 meses. Especialistas, no entanto, sugerem que ele deve continuar até os 2 anos ou mais, ou seja, não há limite de idade para a amamentação. O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O Ministério da Saúde mantém este mês a campanha Todos pela Amamentação, proteção para a vida inteira. O evento ocorre anualmente em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora são 7h33 em Manaus, falando sobre os casos de polícia. Após nova fuga, presos de Iranduba são transferidos para Manaus. 14 presos da 31ª Delegacia Interativa de Polícia de Iranduba, que fica a 27 quilômetros de Manaus, foram transferidos para a capital no fim de semana. A decisão foi tomada após novos presos fugirem da carceragem da unidade. Já é a terceira vez em pouco mais de 2 meses que ocorre fuga de detentos, de presos da delegacia no município. A Secretaria de Segurança Pública já montou todo um esquema de segurança, não só no município, mas em outros acessos até a capital, para evitar que esses fugitivos saiam do município de Iranduba. Vamos saber mais sobre este e outros assuntos de polícia do final de semana com Edila Chaves. Polícia. Bom dia mais uma vez, Edila. Dia, Thiago. Olha, neste momento a nossa equipe já está com uma pauta, viu? Segundo informações, temos um encontro de cadáver. Isso na zona leste de Manaus. A nossa equipe já está seguindo para apurar este fato em loco e, obviamente, confirmado, aí sim entraremos em live trazendo com precisão
todas as informações. E em relação aí aos casos de polícia, né? Eu acredito que você vai começar falando sobre a fuga de presos em Iranduba, né, Edila? Nossa Senhora, bola de cristal, né, Tiago? Bom, realmente este foi um dos fatos que mais chamou a atenção aqui na cidade de Manaus, na verdade, tornando-se até matéria nacional, né? Pois, para quem não sabe, gente, infelizmente, o município de Iranduba, já estamos em torno de 3 meses sendo o ponto referencial de ocorrências. O 31º Distrito Integrado de Polícia, que fica situado no município de Iranduba, região metropolitana do Amazonas, a 27 quilômetros de Manaus, tivemos nada mais, nada menos que o registro da terceira situação onde ocorrem fugas de detentos. Lembrando que no dia 9 e 11 deste mês, segundo informações colhidas na delegacia, foram solicitadas a transferência destes detentos para a cidade de Manaus, mas não tendo vaga, isso não foi feito ainda. Mediante a isso, olha só, nós tivemos a primeira fuga registrada no dia 27 de junho, foram em torno de 14 detentos. Agora, o que chamou a atenção foi o fato deles terem cavado um túnel, viu? Tá ouvindo, Tiago? Sim, sim. Eles cavaram um túnel dentro de uma cela e ali, então, conseguiram empreender fuga. Mas, nada mais, nada menos, 2 dias após, os detentos da cela ao lado, obviamente, com bastante ciúmes, acabaram também conseguindo atravessar essa cela, não sei como, talvez rastejando, e ali utilizando o mesmo túnel para mais fugas. Mais 10 detentos acabaram por empreender fuga no dia 29 do mesmo mês, ou seja, 2 dias do primeiro caso. E já no último sábado, tivemos uma outra situação de fuga entre 9 a 10 detentos, eles que, no momento da entrega da marmita, né, da janta, acabaram rendendo um policial civil e ali, então, dando uma coronhada, conseguiram fugir. Um foi ajudando o outro, né? E eles fugiram, inclusive já tem vídeos e as imagens destes que estão foragidos, para que a própria população venha ajudar para que haja essa recaptura. Pois é, e foram transferidos 14 aqui para a capital, para o sistema penitenciário, após essa fuga aí de 10, né? Já era tempo, né? Já era tempo. Inclusive, quando a nossa equipe se presente no município de Iranduba, conversamos com os parentes de alguns detentos, que eles alegaram que tinha cela com 30 detentos. Uma cela que caberiam no máximo 16, teriam 30 detentos. E eles pedindo ali para que houvesse realmente uma transferência, porque possivelmente haveria um caos. E foi o que aconteceu, né, Tiago? Sem condições, Bom, Tiago, outro ponto que chamou bastante atenção na cidade de Manaus é que este último fim de semana nós tivemos em torno de 5 homicídios envolvendo mulheres. 5 homicídios, onde alguns deles traz ali a linha de investigação, né, de feminicídio. Dentre eles, o que se destacou foi o caso ocorrido na Avenida 4 Tapajós, onde a mulher teria levado vários golpes de faca e, segundo informações, seria de seu próprio companheiro. Temos um caso também onde agora nem festa de aniversário dá para se comemorar em paz. O homem não identificado estaria dentro de uma festa, participando de uma comemoração, isso na tarde de ontem, quando homens invadiram a festa no bairro Aleixo e lá então começaram a fazer esses disparos. O homem foi socorrido e ainda não temos informações sobre o estado de saúde. Já no Monte das Oliveiras, Renault Castro de Brito estaria em frente à sua residência, conversando, quando o homem chegou, já foi disparando contra a Renault, que foi a óbito, isso no Monte das Oliveiras.
E já no bairro Nova Floresta, Matheus Ramiro, de 22 anos, estaria em campo. Os 2 homens invadiram o local e já foram disparando contra a vida de Matheus. Ou seja, domicílios na cidade de Manaus este fim de semana gritou. Está certo, Edila Chaves, obrigado pelas suas informações, e inclusive quando a Edila lhe trazia, as últimas informações sobre os casos de polícia, apareciam aí as fotos e os nomes dos fugitivos lá da delegacia de Iranduba, sem condições essas delegacias funcionarem como presídios aqui nos municípios do nosso estado. Você volta amanhã, Edila. 7h39 em Manaus. Para você que acompanha o Jornal da Cidade, a gente acabou de ouvir a Edila falando sobre esses casos aí de Iranduba, que já é a terceira fuga, sobre esses homens. A gente passou aí na tela, pelo menos, a foto de 10 deles. Para você que acompanha, a gente continua te informando sobre os principais fatos da cidade aqui de Manaus e também do estado. 7h39. Polícia. Oportunidade. Cine Manaus oferta nesta segunda-feira 171 novas vagas com empregos variados, viu? E com vários cargos disponíveis. Entre os cargos ofertados estão disponíveis auxiliar de limpeza, estoquista, ajudante de carga e descarga, além de operador de empilhadeira. Os candidatos interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Manaus Agendamento e comparecer ao posto escolhido na Avenida Constantino Neri ou no Shopping Felipe Dal, mais conhecido como Shopping T4. Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp 092 99140 0671, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Auxílio emergencial. Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em outubro, já podem sacar, a partir de hoje, a 4ª parcela do benefício. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 28 de julho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Para você que tem dúvidas, a central telefônica da Caixa é só você ligar 111 e funciona de segunda a domingo, das 7 horas da manhã às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br. E fique atento, viu, porque a 5ª parcela começa a ser paga esta semana para todos os beneficiários. Na quarta-feira, dia 18, quem recebe o Bolsa Família e tem o NIS de final 1 começa a receber a 5ª parcela da ajuda federal. Na sexta-feira, dia 20, será a vez do público cadastrado do auxílio pelo site e aplicativo do programa e do Cadastro Único, começando pelos nascidos em janeiro. Para conferir as datas de pagamento e liberação dos benefícios, basta acessar o site da Caixa ou acessar o imediatoonline.com. 5ª parcela do IPTU 2021 tem vencimento programado para esta segunda-feira. A 5ª parcela do IPTU vence hoje. O pagamento em dia do tributo evita o acréscimo de multa em 0,33% ao dia, limitado ao percentual de 20%, e juros de quem mora calculados aí a 1% ao mês. Caso o contribuinte não tenha em mãos suas guias para pagamento, as mesmas poderão ser emitidas pelo portal de serviços Manaus Atende, através do link manausatende.manaus.am.gov.br. Informações podem ser obtidas pelo número 156. O IPTU é um dos principais tributos municipais e tem retorno direto ao contribuinte, dando andamento aos serviços básicos do município. Para este exercício, a Secretaria Municipal de Economia e Finanças contabilizou
542.700 imóveis tributáveis e 49.800 isentos e imunes na sua base de cadastro do IPTU. O valor de lançamento tributável soma mais de 470 milhões de reais. Agora, falando de notícias internacionais, Talibã toma Cabul e volta ao poder no Afeganistão após 20 anos. Estados Unidos ampliam tropa enviada ao país e mandam recado ao grupo extremista. O Talibã garantiu nesse domingo que havia assumido o controle da prisão militar de Bagram, que durante anos foi a principal prisão das forças americanas, localizada dentro da maior fortaleza de segurança do Afeganistão. A informação foi publicada no Twitter pelo porta-voz do Talibã, Zabihullah Majoradi. Segundo ele, todos os presos foram libertados da prisão e encaminhados para um local seguro. A prisão de Bagram foi durante anos um símbolo da ocupação militar das forças internacionais no Afeganistão. Bagram está situado em uma posição estratégica privilegiada e nas 2 décadas de presença dos Estados Unidos em solo afegão, tornou-se um elo fundamental entre os aeródromos afegãos e outras bases internacionais no resto do país. A situação no Afeganistão é crítica, viu? Com pelo menos 26 capitais de província sob controle insurgente, Cabul sob cerco e o Talibã oferecendo uma transição negociada de poder ao governo afegão. Um tumulto no aeroporto de Cabul deixou mortos e voos comerciais foram cancelados. A multidão estava fora de controle, afirmou um oficial à agência de notícias Reuters por conta da situação, já que o país está sendo dominado novamente pelo grupo de extremistas. 7h45, número de mortos por terremoto no Haiti passa de 1.200. Mais de 2.800 pessoas estão feridas e quase 3.000 construções foram destruídas. Situação é pior no sul do país, onde mais de 500 morreram. O primeiro-ministro decretou o estado de emergência por 30 dias e novo tremor foi registrado no domingo. Um novo terremoto de magnitude 5,9 foi notificado pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo. O tremor aconteceu a uma profundidade de 8 quilômetros, de 4,97 milhas, de acordo com o Centro Sismológico. Política. Bolsonaro afirma que pedirá impeachment de Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ao Senado. Um dia após a prisão do ex-deputado e presidente nacional do PT, Roberto Jefferson, Jair Bolsonaro resolveu se pronunciar com série de publicações em suas redes sociais, criticando as recentes decisões dos ministros. CPI da pandemia terá acareação entre Onyx Lorenzoni e Luiz Miranda. A acareação, que ocorrerá na próxima semana entre Onyx Lorenzoni e Luiz Miranda, foi solicitada pelo vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues. 7h47, em Manaus, Renan Valeico, irmão de Alejandro Valeico e enteado de Arthur Neto, se filia ao PSDB. O ex-prefeito de Manaus e atual presidente estadual do PSDB deu sinal verde para a filiação partidária do enteado. Sobre isso e mais, vamos discutir agora na coluna O Poder com Bruno Mazieri. Opoder.com com Bruno Mazieri. Bom dia, Bruno. Bom dia, Thiago. Bom dia, Rabete. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Bom dia, Bruno. Foi uma surpresa essa filiação do enteado do prefeito Arthur Neto? Foi uma surpresa, Thiago. Primeiro, por o momento pelo qual a família Valeico tem passado, né, por conta do caso Flávio. Então, a gente imaginava que essa parte da família da ex-primeira-dama de Manaus, Elizabeth Valeico, fosse ficar um pouco mais afastada. Mas nos surpreendeu o fato do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, ter trazido, né, o irmão do Alejandro Valeico, o outro filho da ex-primeira-dama,
o Renan Valeico Braga, para fazer parte do PSDB, que está sendo, né, o partido está sendo gerido estadual, na esfera estadual, pelo Arthur Neto. Todo mundo só ficou sabendo dessa filiação porque a ex-primeira-dama compartilhou em suas redes sociais fotos do momento, né, da assinatura aí da filiação, e ela escreveu que a ida do Renan Valeico para o PSDB é mais uma força jovem para contribuir com a renovação do partido no Amazonas. Ela disse que estava muito orgulhosa e feliz com a decisão do filho e lembrou que a juventude deve participar ativamente do futuro do país. Qual é a avaliação, assim, Bruno, nos bastidores dessa filiação do Renan? Então, há essa questão, né, da imagem da família Valeico estar bastante desgastada por conta do caso Alejandro. Eu ainda não consegui entender como é que vai ficar essa presidência estadual. Acredito eu que o ex-governador do estado, o vice-governador do estado, Carlos Almeida, deva em breve ter uma posição dentro do PSDB maior, por ser mais jovem, por, enfim, estar mais ativo que o ex-prefeito de Manaus. Agora, sim, eu particularmente não vejo com bons olhos. Eu acho que é uma exposição desnecessária nesse momento, mas as eleições do ano que vem é que vão dizer se a minha opinião é a mais correta ou não. Certo. Bolsonaro, Bruno, manifestação do presidente afirmar que pedirá impeachment de Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ao Senado. Teve repercussão, aí está tendo repercussão, né, no meio político, no noticiário sobre política. É isso, Thiago. Na sexta-feira, só para a gente recapitular aqui rapidinho, o ex-deputado Roberto Jefferson, né, o que é o presidente nacional do PDT, foi preso no Rio de Janeiro, está sendo investigado, né, com questão de milícia digital e tudo mais. O Roberto Jefferson é um apoiador ferrenho da política do presidente Bolsonaro. E aí que um monte de gente começou a questionar se o presidente Bolsonaro não ia se manifestar, que o que haviam feito com o Roberto Jefferson era censura, que tinha que ser preservada a liberdade de expressão. No sábado, pela manhã, cedíssimo, assim, nas primeiras horas do sábado, o presidente Jair Bolsonaro resolveu se manifestar com relação ao assunto, né? Ele usou o seu Twitter, que é o canal de comunicação que ele usa, para dizer que entrará com pedido de impeachment junto ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para que o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, sejam impeachmentados. De acordo com ele, ambos têm tomado decisões que ferem aí a estrutura da Constituição. E ele vai se apoiar nessas decisões para pedir esse impeachment. Os dois ministros, basicamente, têm sido o verdadeiro calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro. O Luiz Roberto Barroso, no Tribunal Superior Eleitoral, porque tem aí batido de frente com o presidente com relação à questão da urna eletrônica. A gente tem acompanhado diariamente essa novela, que já se tornou uma novela, e o Alexandre de Moraes, porque tem investigado de perto as ações do presidente Bolsonaro. E o que é importante a gente salientar nisso tudo é que a decisão do Alexandre de Moraes de prender o Roberto Jefferson não foi algo que veio da cabeça dele, foi um pedido da Polícia Federal que o Alexandre de Moraes atendeu. Então não foi só porque o Alexandre de Moraes quis assinar a decisão, mas é porque houve sim um pedido da Polícia Federal para que o Roberto Jefferson fosse preso para investigar aí essa questão da milícia digital, que é uma coisa que está sendo bastante trabalhada nos últimos meses. Está certo, Bruno. Algum outro destaque do site O Poder? Eu acho que CPI da pandemia, né, Thiago? Está marcada agora para essa quarta-feira, de forma prévia, uma acareação entre o ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luiz Miranda. Vai ser um momento bastante aguardado por todos, porque é a primeira acareação da pandemia, da CPI da pandemia lá em Brasília. Então, acredito eu que quem quer acompanhar de perto e saber mais sobre essa questão da vacina, que se há ou não aí
essa questão de compra superfaturada. É importante ficar de olho na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que com essa criação do Onyx Lorenzoni e do Luiz Miranda também, que está marcado para esta quarta-feira. Mas esfriou bastante a CPI da pandemia, não? Esfriou muito, Tiago. Já se fala em relatório final. A semana passada já estava dizendo que já existe material suficiente para que o relator finalize e, enfim, que coloque qual é o parecer. Esfriou. Eu acho que esse tipo de ação, de acariação, serve justamente para chamar a atenção novamente, para tentar dar uma esquentada. Mas, sem dúvida nenhuma, a CPI da pandemia já esfriou lá em Brasília. Está certo, Bruno Mazieri, obrigado pelas suas informações. Amanhã você está de volta, né? É isso mesmo, Tiago. Amanhã, se Deus quiser. Até logo, Rabeste. Até logo, você que nos acompanha todos os dias. Tchau. Obrigada, Bruno. Bom dia. Poder.com, com Bruno Mazieri. 7h54. Para você que acompanha o Jornal da Cidade, muito obrigada pela sua audiência. A gente pede que você compartilhe, curta, viu? Jornal da Cidade, que é transmitido de segunda a sexta aqui no site imediato a partir das 7 da manhã. Mandar um abraço aqui para Sara Ribeiro, que está nos acompanhando. Muito bom dia para você. Mara Silva, Maria Aparecida Santana, Soliane Costa, Marlene Carvalho aqui com a gente. Muito bom dia para vocês que acompanham o Jornal da Cidade. Alexandre Abreu, Antônio Lima, falando que é muito bacana o Jornal da Cidade. Muito obrigada pela sua audiência. Lúcia Helena está aqui com a gente também. Alcineia Assunção, muito bom dia para você, pessoal, comentando a todo instante aqui no Jornal da Cidade, viu? Muito obrigada pela audiência de vocês. 7h55. Nesta segunda-feira, o governador Wilson Lima entrega novos equipamentos para estruturar brigadas no sul do estado e anuncia a ampliação de efetivo para a Operação Tamoiotá, né? É o nome reforçado difícil. Ao combate ao desmatamento e queimadas ilegais no sul do Amazonas. A Operação Tamoiotá foi deflagrada em abril deste ano nos municípios do chamado Arco do Desmatamento. Os itens que serão entregues incluem abafadores, óculos de proteção e bolsas de hidratação. O reforço de efetivo contará com equipes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Força Nacional de Segurança. Agora vamos trazer as ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média no preço do óleo de soja. Vamos destacar as garrafas de 900 ml. A gente já tem aí na tela, ó, os preços. De acordo com o site, o menor preço é de R$ 7,48, chegando a ultrapassar o valor de R$ 13. É bom ficar atento, para poder economizar, né? É bom pesquisar realmente, porque tá tudo caro, Rabeste. Exatamente, Tiago, exatamente. Já ultrapassa aí R$ 13 o valor máximo, né? Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço Cefaz e você poderá saber quais os endereços desses mercadinhos, desses locais onde você pode encontrar aí mais barato para poder economizar. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. A gente continua aqui para você que acompanha o Jornal da Cidade. Pessoal que está aqui com a gente, interagindo mais uma vez, bom dia, viu? Eu peço que você compartilhe mais uma vez aí, curta, viu? A página do site imediato. Daqui a pouco a Edila entra ao vivo falando aí sobre os casos de polícia e ao longo do dia a gente transmite para você tudo que é destaque aqui na capital amazonense. Jusileida Bastos, muito bom dia para você. Karina Marques Salazar, bom dia. Paulo Silva, Francisca Rita Lima, pessoal aqui interagindo com a gente, Mário Carlos Andrade, Érica Oliveira, Adriana Malaquias, Silva e Ana Maria Gato. Muito bom dia para vocês, viu? 7h58. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã,
de segunda a sexta aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que aparecer é o da nossa rádio, essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem Imediato e o Povo com a Edila Chaves. Às 4 horas da tarde tem o programa policial Manaus 90, na apresentação de Eudógio Gonçalves. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabeste Baian. Transmissão e operação de áudio de Gabriel Corado, produção e edição de Rabeste Baian, apoio técnico de Marcos Silva, Pablo Medeiros e Jonatas Souza. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Uma excelente semana para você e até amanhã. Até amanhã. Obrigada.